TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos, iniciando mais um Janela do Céu aqui, mais um testemunho de vida para vocês aí que sempre estão ligadinhos no programa. E hoje a minha convidada é a Rubiele Hag, lá de São Miguel do Oeste. Ela vai contar um pouquinho do testemunho dela, como que o Senhor chegou até a vida dela e as transformações que Cristo pôde fazer na vida dela. Tudo certo, irmã? Tudo certo, boa noite, irmãos, que Deus abençoe. Então, eu vou falar um pouco, tá? Porque eu sou sanguínea, então eu gosto bastante de falar, né? E eu conheci Cristo, foi há uns 4 anos atrás, eu e o Claudemir, o popular alemão, a gente trabalha junto na oficina. E aí, então, a mulher dele, né, a Patrícia, a Paty, como a gente chama, ela me convidava, assim, toda semana. Vem, Rúbia, vem. Todo mundo me chama de Rúbia aqui, né? E toda semana eu tinha uma desculpa, eu não ia. Aí eu só ia, eu era cambista do Senhor. Eu ia, assim, naquela semana que eu tava com dificuldade financeira, olha que vergonha, né? Eu tava apertada, eu pensava, não, vou ir então, né? Vai que Deus ajuda. Aí eu ia. Ou eu tava com alguma dificuldade de saúde, aí eu ia tipo uns 2 encontros, aí parava. Porque aí Deus abençoava, como sempre, Deus abençoava, eu parava. Aí tava tudo certo, não precisava do Senhor. Foi assim um período de uns 2 anos. Eu levei assim um ano e meio, digamos. Aí teve um momento na minha vida que Deus, eu acho que ali ele falou, ou tu acorda pra vida, ou vai ficar fora, né? Aí eu me separei, foi um momento muito difícil da minha vida. E aí a Patrícia ainda me falou, olha, agora tu tem que decidir, né? Se tu vai buscar pelo Senhor ou tu vai seguir tua vida sem o Senhor do jeito que tá. E eu pensava, assim, que eu era uma pessoa feliz, que eu era simpática, que tava tudo certo na minha vida. E daí, então, eu não procurava, né? Só quando alguma coisa, uma tribulação me acontecia. Aí, nesse momento que eu me separei, foi muito difícil mesmo. Foi uma tribulação muito grande. E aí eu pensei comigo, ou eu vou e sigo, né? Mesmo assim, meio obrigada. No começo eu era obrigada mesmo, pelas tribulações. Ou vou seguir do jeito que tá muito difícil. Então eu comecei a ir e comecei a tomar gosto. E eu, por ser sanguínea, então eu participava, eu falava, eu compartilhava. Eu comecei a gostar muito e o Senhor começou a me transformar. Então, Ô, Rúbia, antes desse contato com a Igreja do Senhor Jesus Cristo no grupo familiar, tinha alguma coisa de Deus na tua vida já? De saber que tem que orar, de saber que Deus é importante? Tu tinha esse entendimento assim que Deus era alguém que podia te ajudar, queria fazer alguma diferença na tua vida? Ou tu não tinha nenhum contato com Deus, com a igreja? eu já tinha passado por algumas igrejas, né? As igrejas evangélicas, católicas. Tinha, assim, contato com Deus, mas, assim, uma vez por semana, Sim. uma vez por mês, esporadicamente. Aquela coisa, assim, de rotina, assim, que os católicos fazem, né? Ou quando tem festa na comunidade, algo assim. Essa era o meu comparecer com o Senhor, era desta forma. Eu não tinha como é hoje, né? Hoje a Sim. gente já tem uma rotina totalmente diferente. E então foi nesse momento de tribulação que eu comecei a tomar gosto. Conheci o Senhor e o Senhor foi me libertando. Eu sempre gosto de falar, tá? Eu sei que eu não tenho muito tempo. Não, pode ficar à vontade. Conta Tipo bem a assim, história. a gente, antes, né, de conhecer o Senhor, a gente acha que dorme bem. Acorda 3 vezes, 4 vezes, vai no banheiro, tem problema, vem tudo na cabeça, não dorme nada. Mas outro dia tá de pé, trabalhando e tá, a vida normal. É assim a vida. A gente pensa que é assim, mas não é. Depois que eu fui conhecendo o Senhor, e daí eu comecei a ir nos grupos familiares, daí eu fui entendendo o que era a mesa, eu começar a ouvir o Café com Cristo, culto mundial, as mensagens de edificação. E foi indo assim, foi bem rápido, eu até digo. Os jejuns eu era assim, eu fazia muito. Meu Deus, irmão, eu fazia segunda, quarta e sexta. No momento de tribulação, ali da separação, eu fazia muito jejum. E foi uma coisa assim que me ajudou muito, muito, muito. Tipo, Deus me respondia rápido. Eu pedia assim, Senhor, me liberta disso. Deus ia lá e libertava.
muito rápido. Também eu tinha muita fé também no Senhor. Eu vi que Deus podia tudo, e eu, se eu estivesse com Ele, eu estaria protegida. Então, minha vida foi mudando aos poucos. Antes eu achava que era feliz, que nem eu falei antes, eu achava que eu era simpática, mas eu não era. Eu vivia triste, sabe? Eu tentava passar uma coisa que eu não vivia. Eu queria dizer que eu era feliz no meu casamento, e eu não era. Então, foi conhecendo o Senhor que o Senhor foi me libertando. E aí foi indo, foi indo. O perdão também foi algo bem intenso, porque pela minha separação eu tinha muitos perdãos, eu tinha muita mágoa do casamento do meu pai, da minha mãe, eu trouxe muita coisa. E isso aí já não era mais, eu sempre falo que não era uma raiz de amargura, já era um tronco inteiro, era uma árvore muito grande, a minha amargura. Então, outra coisa que eu também vou falar, que eu gosto muito e me ajudou muito nas minhas tribulações, foi os livros. Tipo, eu adorava ler, adorava. Então, o irmão Danilo, de Guaraciaba, ele passava na oficina e sempre me deixava um livrinho. Aí eu lia muito, já lia a Bíblia. Tu lembra qual que foi o primeiro livro que tu leu? Cura, um livrinho de capa verde, Cura Cura Interior. o primeiro livrinho que eu li. E de lá pra cá, tipo, eu lia, eu pensava, nossa, que tapa na cara foi esse, tipo, aí eu escutava o apóstolo, vinha mais, eu falava, nossa senhora, o dia que eu conheci o apóstolo, quero dizer, calma, eu vou melhorar. Tipo, eu sofri bastante no começo, eu vi que eu errava muito, porque no meu casamento, o que acontecia? Nós éramos totalmente infelizes, mas um jogava a culpa pro outro. Tipo, eu achava que era só culpa do meu esposo. E aí foi que eu comecei a encontrar os problemas em mim, que eu estava errando também. E com os livros eu aprendi muito, muito, muito. Claro que com a mesa inteira, né? Todos, né? Café com Cristo me ajudou muito, o apóstolo falando, nos grupos familiares, mas assim, eu tive uma melhora de vida muito grande. Isso em questão de 2 anos depois que eu comecei, eu me batizei e eu comecei nos grupos familiares, a minha vida em 2 anos mudou assim completamente. Qual foi a primeira mudança que tu viu, assim, que tu parou pra analisar e pensou, gente, não é mais a mesma Rúbia que tá agindo nessa situação? O sono, porque eu dormia muito mal, eu acordava sempre muito estressada. Dava pra ver nitidamente no meu rosto que eu tava estressada, que eu dormia muito mal, eu me preocupava muito, isso aí atrapalhava muito o meu sono. E a questão do estresse. Eu sempre fui muito estressada, muito ansiosa, então eu não conseguia. As pessoas me falavam qualquer coisa, eu falava, eu brigava, sabe? A questão de briga comigo era constante. Eu vivia brigando com todo mundo. Eu não me dava com o vizinho, era difícil eu ter paz. E isso mudou muito. Aquela minha fúria que tinha dentro de mim, depois do batismo, aquilo parece que acalmou, sabe? Parece que aquele fogo se apagou. Eu comecei a me acalmar, eu consegui. Claro que às vezes a gente, né, se estressa, Normal, sai, né? age carnalmente, depois a gente pede perdão inúmeras vezes pro Senhor que a gente não agiu como deveria. Mas assim, a questão de me acalmar bastante, isso me acalmou. Depois que eu comecei, que eu conheci o Senhor e comecei a obedecer mais, porque eu digo obedecer 100% é muito difícil. O problema que eu tenho até hoje, eu enfrento, eu sempre oro e peço e jejuo pelo julgar. Eu sou muito de julgar. Muito. Meu problema hoje em dia, eu sempre falo que é o julgamento. O restante já melhorei bastante. A questão de ira, essa questão de ansiedade já acalmou muito. Mas o julgar ainda é forte. Assim, a carne ainda é forte. Mas vamos orar e jejuar para que isso diminua. Então, assim, foi indo. Aí depois eu consegui voltar com meu marido, a gente voltou, ele se batizou, casamos na igreja também, e fluindo, está fluindo com o Senhor, né? Às vezes a gente. Porque como eu tenho um filho pequeno de 4 anos, então às vezes a gente pende muito. Hoje eu não vou no grupo porque ele tá nervoso. E assim, o inimigo usou muito o meu filho. Toda vez que a gente ia no grupo familiar, ele ficava nervoso. Aqui em casa a gente tem grupo familiar na quinta-feira. Toda quinta-feira é uma novela. Daquelas mexicanas ainda. Porque toda quinta-feira ele fica nervoso, ele não quer. Aí chega o Claudemir, chega a Patrícia, chega o pessoal e ele começa: não quero, vamos pra casa. Ele fala, sabe? E por mais que você tente educar, que não é assim que faz, mas toda vez na hora ele faz alguma dessas, sabe? Ele faz alguma manha, ele não quer. Mas é o inimigo agindo pra não ter. Para não ter. Então, a gente tenta tá acompanhando. A mesa eu sempre acompanho. Eu sempre gosto de estar com o meu celular ligado. Eu sempre ligo no celular e vou fazendo o meu serviço. Aí, na hora que eu sento, eu escuto. E então, a mesa eu acompanho bastante. Leituras de livro também.
Porque às E vezes isso foi uma grande mudança na tua vida, nesse sentido de ocupar o teu dia com o Senhor? sim, isso mudou muito a minha vida. Porque antigamente eu não fazia isso. Nunca, não, eu não lia a Bíblia. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. Eu não tinha o hábito de ler livros. Eu não tinha o hábito de orar todos os dias, fazer as primícias. Não existia isso. E nem durante a noite, porque a gente tem regrado. De manhã eu faço as Uhum. primícias, eu e meu filho. À noite, daí nós, eu e meu marido e meu filho, a gente se ajoelha. Chega a ser bonito, que daí o meu filho tem 4 aninhos, ele fala: Agora, mamãe, pede pro papai do céu cuidar dos meus bichinhos, do meu cachorro, da minha vaca, e ali vai, sabe? Nós não tínhamos essa rotina. Uhum. Então a gente criou essa rotina depois que conhecemos o Senhor, depois que começamos a participar dos grupos familiares. E tu teve até essa experiência de começar sozinha no Senhor, pelo que eu entendi, né? Foi tu que começou a ter o contato com o Senhor e agora toda a tua família está no Senhor, né? E tu consegue enxergar essa diferença dentro de casa, de como que era antes o casamento, a educação dos filhos, o lar, e como que tu vê agora? Assim, Ana, eu comecei sozinha. E, na verdade, quando eu voltei, quando nós, eu e meu marido retornamos o nosso casamento, retomamos, foi o que eu falei. Eu volto, mas você tem que, tipo, foi uma obrigação. Uhum. Você tem que participar dos cultos e do grupo familiar. E vamos abrir aqui em casa. Aí ele aceitou. E assim, ainda hoje não é tão fácil. Ainda hoje eu gosto muito de ir, eu vou, eu e meu filho, mas meu marido ainda é difícil. Por isso eu digo, as tribulações elas não param por ali. Uhum. A gente tem que seguir. Toda vez é uma luta. No domingo, assim, é uma luta para nós participar a família, mas eu sempre vou. Ele é mais difícil. Assim, para uma leitura de Bíblia é mais difícil. Aqui em casa é mais eu e meu filho. Eu faço para ele, né, que ele é pequenininho, mas eu sim. Mas meu marido é difícil. Mas eu vejo assim, que eu mudei. Às Uhum. vezes, que nem às vezes a gente espera assim pelo casal para ir junto. Às vezes não resolve, porque vai chegar um momento que o marido não vai, ou a esposa não vai. A gente tem que ir. Então, assim, eu mudei dentro da minha casa, fui eu que mudei. Antes, porque meu marido ele é bem calmo, muito calmo. Ele não briga, ele não fala. Tá tudo certo, aquela pessoa tá tudo certo. E aí já eu não, eu sou estressada, eu sou nervosa, eu falo, eu sou ansiosa. Então toda vez que a gente brigava era porque eu falava demais, ele Uhum. chegava, eu já cobrava, eu já falava, eu já vinha com o passado, então eu mudei. Então Uhum. dificilmente a gente briga, porque quando eu tô com algum problema, eu chego e falo, ó, não gostei disso, disso e disso, e ponto, e morreu o assunto. E isso eu mudei muito. A gente não fica toda vez batendo naquela tecla, toda vez retomando o passado. A gente tenta seguir, viver um dia de cada vez. Uhum. Mas ainda não é fácil, Ana. Ainda é 2 anos que a gente está ali tentando retomar o meu casamento, mas ainda o Senhor ainda ilumina todo dia para que flua. Mas não é tão fácil, né? Fácil, na verdade, acho que nunca vai ficar, né? Mas a gente tem o amparo do Senhor, né? É uma grande diferença já na nossa vida, né? É quando tu tem a quem recorrer, né? Que tu tem uma esperança em Cristo, né? E como tu disse, isso é bem interessante, né? Que às vezes a gente vai pra igreja, a família não vai, os pais, os irmãos, vai só a pessoa, né? Tu tem que entender que o Senhor quer começar essa mudança em ti, né? Que tá ouvindo aí. O Senhor quer fazer essa transformação na tua vida. E depois é tu e tua casa. O Senhor prometeu, né? Ele fala lá na palavra: tu e tua casa vão vir pro Senhor. Ele vai guardar, ele vai cuidar, né? E isso é uma visão interessante que só o Senhor pode dar, né? De que eu tô na igreja e eu vou receber essa mudança do Senhor. Depois, conforme os outros vão vendo meu testemunho, ou conforme o Senhor vai tocando os outros, né? Eles também vão vir. Porque assim como a gente teve o nosso tempo, né, Rúbia? Os demais também vão ter. A gente só tem que permanecer firme, né? Com certeza é um testemunho já a tua mudança dentro do lar, né? Com certeza ele viu alguma diferença, né? Na Rúbia de antes e agora. E tu, Rúbia? É um pouco mais difícil a gente ver essa mudança dentro de nós, né? Mas tu sente assim nessa parte de cura interior, já que foi, né, o primeiro livro que tu leu, tu sente que o Senhor consertou muitas coisas que estavam dentro de ti que tu nem via antes? Sim, sim, eu notei bastante coisa. Bastante coisas, mais em relação mesmo à minha ira. Uhum. Eu era muito nervosa pelo passado. Eu ficava lembrando muito assim do casamento do meu pai e da minha mãe. Eu me espelhava muito nisso, sabe? Então eu trazia muita cicatriz, muita ferida de lá. Então tudo me lembrava aquilo. Eu era muito ansiosa, muito Uhum. nervosa mesmo. Então assim, depois que eu me batizei e comecei a seguir o Senhor, mudou, isso mudou bastante. Parece que realmente cicatrizou, sabe? Parece Uhum. que agora é minha vida. Parece que eu tipo fiquei me tornei independente. Porque antes parecia que eu estava ainda ligada aos problemas do passado, assim.
aquelas raízes lá atrás, eu não conseguia me desligar. Era uma coisa que me deixava muito triste, me incomodava, eu perdia o sono, e eu notei que realmente houve uma cura. Me sinto outra pessoa. Eu sempre falo que ainda bem que eu conheci o Senhor, porque senão eu ia viver no engano muito tempo ainda, achando que eu era feliz, achando que, esperando um monte de coisas do mundo, das pessoas, sabe? Hoje em Uhum. dia não mais. A gente não deve esperar nada de ninguém, a gente tem que fazer o bem sem esperar nada, né? E então nisso eu mudei muito, mudei já bastante nessa parte. Essa questão também, né, da gente estar no engano e a gente nem saber que estava no engano, né? Como o Senhor é misericordioso para nos chamar e nos mostrar isso, né? Conseguir revelar a nós o que a gente estava vivenciando, né? Porque eu imagino, né, que não seja só tu que deva experienciar isso, né, de estar no casamento, mudar a situação de vida e ainda continuar pensando em algo que viveu no passado, né, ficar ligado a uma amargura, a uma dificuldade que teve no passado. Isso acontece com muitas pessoas, né, e isso é algo que o Senhor pode mudar, né, tu tá aí num testemunho vivo, né, de que o Senhor cura, de que o Senhor liberta de todas as experiências que a gente possa ter que nos gerou um machucado e uma ferida, né. Rubi, a gente tá quase chegando ao final, mas eu vou deixar uns minutinhos aí pra te deixar a consideração final, um testemunho final que tu queira contar pra nós. Não, é isso que eu queria passar hoje para os irmãos, para que não abandonem, indiferente se teu esposo ou tua esposa vai estar junto, não espere por ninguém. Siga o Senhor, porque a vida da gente muda, mas a gente tem que ter fé, em primeiro lugar, fé no Senhor. Obedecer também, buscar. A gente tem que buscar, porque a gente não vai melhorar, a gente não vai mudar se a gente ficar de braço cruzado. O Senhor ajuda, o Senhor abençoa, o Uhum. Senhor não abandona, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Não adianta a gente ficar em casa murmurando. Eu murmurava muito. Nossa, adorava murmurar, julgar e nada melhorou. Eu e meu marido, a gente tá há 14 anos juntos, 13, 14 anos. E nesse período, 10 anos da minha vida foi um período assim, digamos mais ou menos isso, uns 10 anos, um período que eu murmurei, que eu brigava, que eu chorava, Uhum. nada resolveu, nada. Eu era uma pessoa assim que adorava em benzedor, né, aqui popularmente conhecido, o pessoal que benze, tudo que era aquelas cartomantes que via o futuro, eu adorava início, sabe? E hoje em dia a gente sabe que, né, não é de Deus. A gente aprendeu já que não é de Deus. E nada nos abençoou. Apenas o Senhor, Uhum. apenas isso. Nada de santo, que era uma coisa também que a gente tinha muita fé. Nossa, eu tinha santo aqui dentro de casa, eu tinha pulseirinha, sabe? Nada resolveu. É o Senhor. A gente tem que buscar o Senhor e não esperar pelo próximo. A gente tem que dar o primeiro passo que o Senhor vai abençoar. A gente não pode desistir. É verdade. E tá aí todos os materiais, né? A mesa do Senhor, como a gente sempre chama, né? Pra auxiliar nessa caminhada, né? Tanto cura interior, casamento, crescimento de vida, amargura, perdão, tudo tu vai encontrar na mesa do Senhor, como a Rubia contou aqui do material que ela leu, né? Cura interior. Quem tá escutando também pode adquirir esse material, né? Pela editora Vento Sul e ter essa experiência de mudança também, como a Rúbia teve. Rúbia, muito obrigada pelo teu testemunho. Foi muito bom conhecer a tua história e o mover que Deus fez aí na tua vida para te ser parte do corpo de Cristo hoje. Imagina, obrigada a você. Deus abençoe. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conhecendo a Rúbia comigo hoje. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.